Olá, tudo bem? Paz. Quero meditar na palavra de Deus com você num texto da nossa leitura de 18 de março, que teve como meditação no dia Lucas 23 e Números capítulos 8 e 9. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 23, versos 26 a 43, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E quando o iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levassem após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem é você diante da cruz? Quem sou eu diante da cruz de Cristo? Por quê? Nós conseguimos enxergar aqui claramente algumas posturas de pessoas e grupos de pessoas em relação ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a salvação do homem. Primeiro, quero falar sobre as mulheres. Por quê? Será que você e eu não somos como elas, lamentando pelo que Jesus passou, mas não olhando para a nossa vida? Porque é o que Jesus começa dizendo. As mulheres batiam nos peitos, né, naquela demonstração de tristeza, de pesar, de arrependimento, mas se entristecendo por causa do que estava acontecendo com Jesus. Então, é porque elas sabiam que aquele caminho era o caminho de ida ao Gólgota. Elas sabiam que ali as pessoas morriam, eram executadas na crucificação. Então elas estavam chorando porque mais uma vida seria ali executada. Mas Jesus vira para elas e detalhe, o texto não está falando que estas mulheres, no meio ali de uma grande multidão que seguia, e a grande multidão segue para o espetáculo, no versículo 48 diz isso, né? E toda a multidão que se ajuntar a este espetáculo, e até trouxe uma mensagem falando sobre isso, né? Sobre o espetáculo que a multidão gosta de ver. Então a multidão estava ali para isso. E dentre esta multidão que gostava de ficar fuxicando
observando ali, contemplando o espetáculo da crucificação, estavam chorosas porque mais uma vida seria executada. Só que Jesus vira para elas e fala, Jesus voltando-se para Jesus vira para elas, literalmente, e diz para elas não chorarem por ele, porque ele seria executado na cruz, mas que chorassem por elas mesmas, profetizando possivelmente sobre o que aconteceria anos depois no cerco e na tomada de Jerusalém. Então, talvez você seja aquela pessoa que fica tristinho, sabe? Ai, Jesus morreu na cruz. Quanto que Jesus não sofreu? Ai, tadinho de Jesus. Talvez você seja esse. E não consegue olhar para aquilo que vai acontecer com você se você não se arrepender dos seus pecados. Talvez você seja como dos versos 32 a 34, como aqueles que crucificaram a Jesus. Como assim? Eu não estava lá, nasci depois? Como assim eu crucifiquei? Pois é, quando você permanece na prática do seu pecado, a Bíblia nos diz que é como se você estivesse crucificando novamente ao Senhor. Quando você sabe do que Jesus fez para te salvar, para a remissão dos seus pecados, que o justo morreu por você, injusto, no seu lugar, por causa dos seus pecados, e você prefere permanecer e não se arrepender, você está crucificando a Jesus. Talvez você seja o outro grupo. E aí, versículo 35 na parte A, o povo que só olhava, estava olhando. Talvez você saiba, tomou conhecimento do que Jesus fez na cruz, e você fica apenas olhando. Você não dá um passo à frente em arrependimento dos seus pecados, em fé, ao entender essa mensagem, em arrependimento de seus pecados, e fica só olhando. E nunca de verdade se rendeu a Cristo, fica só olhando, só observando os status, né? Quando tem a publicação do link, talvez só olhando o vídeo, quando você vê que foi publicado, talvez inscrito no canal, talvez só olhando porque alguém compartilhou com você o vídeo, talvez só olhando e você frequenta até reuniões cristãs, só olhando, mas nunca rendeu seu coração a Jesus. Talvez você seja do outro grupo, que vai da parte B desse versículo 35, dos que zombaram sobre Jesus, zombaram, escarneceram, blasfemaram. Talvez você ridicularize a Cristo. Talvez você seja desse grupo da lacração, que prefere seguir num progressismo, numa involução da sociedade e não evolução, onde você quer rechaçar a Jesus, quer jogar de lado, desprezar tudo aquilo que lembra Jesus Cristo. Talvez você seja esse. Está assistindo aqui, mas na verdade no teu coração você zomba disso. Zomba, não reconhecendo que você precisa de um Salvador. Ou será que você e eu somos como o outro malfeitor, que dos versos 40 e 43 diz o seguinte: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Reconhecendo a justiça de Cristo e a sua injustiça, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Alguém que cria que Jesus ressuscitaria e voltaria para reinar. Alguém que reconhecia, confiava em Deus, não em si mesmo, né? Lembra-te de mim, colocou sabia, demonstrou ali que sabia que a responsabilidade é dele de se arrepender e se render, mas a sua incapacidade, depositando confiança em Jesus e o reconhecendo como seu Senhor,
E o que Jesus respondeu para ele? Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem é você diante da cruz de Cristo? Quem sou eu? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.